queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva hoje sempre, né? Graças a Deus, né? Estamos novamente reunidos para levarmos adiante o nosso trabalho. E nesse mês é um mês especial, estamos comemorando 5 anos de atividade na nossa casa e a gente fica muito feliz de poder trazer, de recebê-los, sejam realmente todos muito bem-vindos, especialmente os que estão vindo pela primeira vez. E temos o enorme prazer hoje de receber o nosso querido amigo e irmão Robson Rodrigues. A gente se conhece há um bom tempo já, né? Uns 30 anos aí por baixo, fora as encarnações passadas, que a gente aprontava por aí. Mas hoje a gente está melhorzinho, viu? Mas enfim, é um amigo muito querido, né? E um trabalhador dedicado, que a gente conhece, trabalhador sério, e que faz um trabalho, um estudo, aquele estudo honesto, né? Que você pega, você recebe o tema, você se dedica a ele, se prepara, sem aquela presunção de que se sabe tudo. É uma coisa que é muito importante a gente levar para o nosso trabalho, porque a gente conhece algumas pessoas, começa a ler um pouquinho e já acha que sabe qualquer assunto. E aí não se preocupa de fazer aquela preparação. Quando vai fazer uma palestra, a gente tem que estudar o tema, fazer um roteiro, deixar tudo arrumadinho ali para poder a gente levar a mensagem, não do jeito que a gente quer, do nosso jeito, tem que ser conforme a doutrina. A gente está aqui para divulgar a doutrina, não é opinião pessoal. A gente pode, não é proibido dar uma opinião pessoal, não é proibido, mas a gente tem que estar muito atento e a gente tem que dizer que é a nossa opinião pessoal naquele caso, tá? Para que as pessoas possam confrontar com o estudo da doutrina para ver se a nossa opinião pessoal está certa ou errada. Naquele tempo onde aquele que falava numa tribuna, num púlpito, era o dono da verdade, tinha que ser obedecido de todo jeito, já passou, embora ainda exista por aí. Mas com a doutrina espírita, a gente está nesse passo. E não só a doutrina espírita, e outras religiões também já estão assim, porque está tudo avançando. O progresso não há como impedir, né? A gente vê pessoas que já têm essa noção de que é necessário que todo mundo reflita para poder crescer por si só. Cada um faz a sua busca em relação a Deus. Mas, enfim, hoje temos alguns avisos para dar. Depois eu vou falar um pouquinho de Robson. Vou falar bem. A gente continua mantendo esses cuidados, né, com relação à pandemia, né? Então está todo mundo bem, está todo mundo com sua máscara, todo mundo muito obediente, isso é uma coisa maravilhosa. A gente está evitando o nosso tradicional cafezinho que a gente fazia, está evitando por enquanto, mais tarde vai chegar. Mas a gente já começou a fazer o passe individual, que a gente não estava fazendo também, esperando um pouquinho mais, mas como os números já estão mais favoráveis, e o passista e a pessoa vão usar a máscara também, então a gente já está adotando o trabalho do passe individual. Então quem quiser, ao final, tá certo? A gente vai ter uma pessoa que vai organizar o chamado para o passe, fica sentadinho e a pessoa vai chamando e vai tomando seu passe. Aquele que sentir necessidade, tá? Se estiver bem, não precisa. Mas se estiver, estou um pouquinho perturbado, estou com a saúde um pouco debilitada, quer tomar o passe, vai e toma, tá bom? Além disso, eu queria dar uma outra aviso, que é o seguinte, que no dia 9 de abril, tem até o cartaz ali fora, a gente vai ter uma peça de teatro espírita, que estará aqui em Caruaru, que é uma peça que trata de um diálogo de Bezerra de Menezes com Emmanuel. Só que é Emmanuel com uma encarnação dele como um Padre Amaro, se não me engano é isso, né? Então é interessante. Quem quiser participar, que tem ingressos aqui, que Seródio, que está organizando, que é lá do Emmanuel, ele nos trouxe e está aqui com a gente. O ingresso, veja só, ele é R$60, é um pouquinho pesado, mas ele deu para a gente 20 ingressos promocionais, então são 20 ingressos pela metade do preço, por 30. E não precisa apresentar carteirinha nem nada, vai com carimbo. Então quem tiver interesse, no final fala comigo e a gente vê, tá certo? Quem quiser, tá certo? Nem todo mundo gosta de teatro, mas é uma excelente oportunidade, porque a gente reclama que não tem uma atividade para a gente fazer, né? E principalmente uma atividade espírita. Aí apareceu uma oportunidade, se a gente puder, vale a pena a gente comparecer, tá bom? Outra coisa que eu queria falar era com relação, sim, à água fluidificada. Quem quiser trazer uma aguinha para fluidificar, tá certo? Pode trazer sua garrafinha e deixar aqui na mesa. Hoje ninguém estava sabendo, né? Mas nas próximas, pode trazer sua garrafinha e deixar aqui na mesa. Por enquanto está aqui, depois vai para a sala do passe, tá? A gente tiver uma mesinha para lá. Está se organizando, viu, gente? Que é casa nova, a gente chegou aqui, a gente está completando um mês aqui na casa nova. Então estamos organizando tudo ainda. Mas devagarinho vai chegando, tá certo? Outra coisa é o livro
de preces que está ali na frente. Quem quiser alguma orientação, procura o nosso irmão Tarcísio depois, tá certo? Levanta a mão aí, Tarcísio, para todo mundo, viu? Que ele orienta ali como botar o nome, que a gente tem a reunião nas quartas-feiras, a reunião de vibração, só bota o nomezinho ali e a gente vai fazer a vibração na quarta-feira, por quem colocar o nome. A reunião é na quarta-feira. Olha quem chegou, Duda, ó. Duda veio me visitar lá de Panelas, olha que bênção. Seja bem-vinda, Duda. Veio por causa de você, viu? É do seu avô, meu amigo. Muito bem. Bem-vindo, vamos se acomodando aí. Ok, gente? Então, quem quiser, coloca o nome lá, boa tarde. E pode ser de encarnados ou desencarnados, tá bom? Não tem lugar aqui na frente, gente. Bem-vindo. Tá bom? Ó, tem aqui na frente e tem lá. Pronto. Então, gente, é isso, tá certo? Então, agora vamos fazer a nossa prece, tá certo? Porque, na sequência, a gente vai ouvir o nosso irmão Robson, porque é o seguinte, no nosso aniversário, o nosso tema central, que a gente escolheu, é modernidade e educação dos filhos, desafios para o aperfeiçoamento moral. Então, a ideia central do nosso aniversário é tratar dessa questão da modernidade, do que tem de novo aí, e como a gente faz para poder educar nossos filhos nesse contexto, nessa perspectiva dele se aperfeiçoar moralmente. Será que está fácil, está difícil, qual é a saída? E o tema que o nosso irmão vai tratar hoje, o tema específico dele, é cultura do perdedor e o desenvolvimento do homem de bem. Tema muito interessante. Com certeza vamos aprender muito com o nosso irmão, tá certo? Então, o nosso irmão Robson, ele faz parte do Centro Espírita Maria Madalena, uma casa antiga, né? E faz um trabalho belíssimo ali em Salgadinho, né, Robson? Ali, próximo ali do Centro de Convenções. Eu tive a bênção de conhecer, eu fui lá várias vezes, e ele faz parte desse trabalho já há desde criança, né, Robson? Desde 4 anos. Desde 4 anos de idade. Então, agora está com 25, mais ou menos? Por aí. Então, já tem um tempinho já, então. E ele veio aqui para compartilhar com a gente e nos deixa muito felizes com essa oportunidade de estudar com ele. Então, vamos fazer a nossa prece. Eu vou pedir, Josemiro, você poderia fazer a prece inicial? Vamos orar com o nosso irmão Josemiro, tá? Jesus, Mestre de infinita bondade e amor, te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui reunidos em Teu nome e pedimos, Senhor, a proteção do alto para que possamos iniciar os trabalhos da tarde de hoje e derrame bênçãos em todos nós, hoje sim, assim seja. Então, meus irmãos, nós pedimos permissão a Jesus para dar início aos nossos trabalhos. Vamos passar a palavra ao nosso irmão, avisando o pessoal que está nos acompanhando pelo Instagram, que a gente não está conseguindo, assim, ao vivo, a gente não consegue observar o que estão comentando ali agora, não está dando para fazer isso. Mas se quiserem fazer algum comentário, ou coloca depois, quando tiver gravado, no feed do Instagram, ou então manda uma mensagem para a gente, tá certo? Pelo direct, tá bom? Está vendo minha modernidade, os termos que eu sei usar? Os jovens sabem. Ok, gente. Robson, por favor. Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Jesus envolva todos nós nesse momento. Eu gostaria de iniciar dizendo da alegria de poder estar aqui na tarde de hoje, revendo amigos muito queridos, né? Duda, que faz tempo que a gente não se vê, né, mesmo? Alain e os demais. Quem já me conhece sabe, quando sou convidado para visitar uma casa espírita, eu me tomo de muito cuidado, de muito compromisso.
porque a proposta de Allan Kardec para as casas espíritas tem como papel central de uma casa espírita é a divulgação da doutrina, é levar os ensinamentos do Cristo para todos os corações. E eu costumo iniciar meus temas lembrando do apóstolo Tiago, que dizia assim: olha, sejais praticantes da palavra e não apenas ouvintes, porque isso equivaleria a enganar a si mesmo. Então, gente, a espiritualidade superior nos recomenda exatamente isso, que nós possamos ir travando contato com a doutrina espírita e buscando aplicar no nosso dia a dia, aplicar na nossa prática diária, porque a doutrina tem justamente essa proposta de nos fazer uma jornada mais feliz, mais harmônica e, sobretudo, mais consciente. Dizem os espíritos superiores também que quando Jesus falava, né, conhecereis a verdade, ela vos libertará, é no sentido de que a verdade seja a perfeita harmonia entre o que está na nossa consciência e o que nós fazemos com a nossa conduta. Esse ajuste consciência-conduta é o passo fundamental para a gente poder ir conquistando melhores degraus no nosso aperfeiçoamento de espíritos. O tema central desse 5º aniversário do Lar Espírita Maria Dolores, gente, é assim, talvez um dos pontos mais importantes da doutrina espírita, que fala a modernidade e os desafios na educação moral de nossos filhos. Eu vou iniciar, com a sua permissão, falando um pouquinho desse tema central, e o nosso tema é um subtema desse que é bem específico, é a cultura do perdedor e o desenvolvimento do homem de bem. É um capítulo muito particular dentro desse tema central. Como dizia Allan, há 30 anos eu falo em tribuna espírita e gosto de fazer meus roteirinhos, justamente em respeito ao que nos pede a doutrina, não é? Para que a gente, como diz Allan, você pode até dar uma opinião, mas ela tem que estar consoante ao que reza a doutrina espírita, para que a gente não traga invenções para dentro do discurso espírita, que já é muito rica a doutrina, e dentro desse manancial de conhecimento a gente pode repassar muita coisa boa. Então, certa vez, gente, estavam muitas pessoas num congresso de meio ambiente, aquela preocupação que existia naquela tarde, e qual o mundo, não é, que nós deixaríamos para nossos filhos, para nossos netos, se um mundo mais tranquilo, mais muito perturbado, ou com muita modernidade, com efeito estufa. A grande preocupação central, que era louvável, era justamente saber que mundo deixaríamos para nossos filhos. E aí uma pessoa muito lúcida fez um contraponto, disse: olhem, e que filhos nós vamos deixar para esse novo mundo? Porque, gente, é muito importante saber o mundo que nós vamos deixar para nossos filhos, para as nossas próximas gerações. Mas é fundamental nós compreendermos que filhos nós vamos ofertar para esse mundo que todos nós desejamos que seja um mundo muito bom, um mundo muito feliz, onde as pessoas se compreendam, se respeitem. Então, que filhos nós vamos levar para esse mundo? Esse é o tema central, que é justamente esse desafio, gente, essa dicotomia do que está o mundo ofertando e qual o caminho que nós precisamos e deveremos dar a essas novas gerações que estão brotando. São espíritos que retornam, trazendo suas vidas, suas vivências, e o grande desafio que todos nós temos é justamente
encaminhar esses filhos para Deus. É fomentar dentro desses espíritos reencarnantes aquela cultura dos valores humanos. E o tema central do aniversário de hoje é justamente esse, né? É o grande desafio que nós temos de educar nossas crianças para que o futuro seja realmente melhor, para que eles possam ser melhores. E aí eu lembro de uma psicóloga americana, não preciso aqui tratar o nome dela, mas a filha dela disse a seguinte frase, nessa escola, em que essa menina estava passando algumas dificuldades, que era um colégio muito bom, uma potência de ensino, era muito bem recomendado, isso lá na América do Norte. E aí a filha virou para a mãe e disse assim, veja uma frase: minha mãe, meus amigos todos podem ser muito inteligentes, mas não são bons. E aí eu lembrei que certa vez eu estava num colégio particular lá em Recife, e era uma reunião gigante lá de professores e pais, e tinha na ordem de mais de 300 pais dentro de um salão muito grande. E aí existia naquele ambiente um burburinho, muita conversa, muita gente preocupada, né, com a qualificação real do colégio, do currículo que ia ser apresentado e uma série de questões. E aí, por acaso me deram a palavra, que eu acho que nada é por acaso, eu levei um questionamento àqueles pais, mais de 350 pais ali reunidos. Eu disse, gente, qual é o mais importante? Eu queria levar a esse auditório uma indagação. E a irmã estava lá no ambiente, ela disse, fique à vontade. Eu disse, eu queria jogar a seguinte indagação para vocês. O que é mais importante? Filhos bem-sucedidos socialmente, ou que nossos filhos sejam bons e de bom caráter? Praticamente o auditório inteiro disse, letra B, filhos de bom caráter. Gente, esse é justamente o grande desafio. Porque as bancas humanas já se aparelham bastante, não é, Alan? Felizmente, não é? Os colégios públicos também já começam a ter acesso a muitas tecnologias. Essa pandemia nos ensinou muito, muito. São avanços simbolicamente como aquelas tempestades, não é? Que vem, mexe com muita coisa, e quando ela passa, a margem do rio está saneada, novas flores brotam. Nenhuma dificuldade permitida por Deus, ela vem de graça. Ela também traz consigo, carrega consigo uma série de ensinamentos. E é isso que nos diz, não é, o Livro dos Espíritos, quando fala assim, às vezes nessas grandes dificuldades, o planeta avança em anos, o que demoraria séculos. Então nós precisamos pegar tudo isso que está acontecendo, que é o tema central, que diz assim, a modernidade está aí. Porque a lei de progresso, gente, ninguém trava. Ninguém, absolutamente ninguém. Mas, nessa modernidade, nós temos justamente o desafio que aqueles 300 e tantos pais resolveram escolher a segunda opção. É melhor um filho de bom caráter e bom para os seus amigos que simplesmente bem-sucedido socialmente. Para pais em equilíbrio, sabe que isso é a realidade que a gente almeja, que nossos filhos são pessoas de bem. Mas o tema que nos apresentaram para hoje à tarde, eu quero crer que o desafio é ainda maior. Esse tema diz assim, é a cultura do perdedor e a construção do homem de bem. Sobre o homem de bem, a doutrina espírita é riquíssima. Nós vamos aqui depois relacionar alguns itens que caracterizam uma pessoa de bem. E aí, quando eu venho trazendo um tema, as ideias vêm surgindo, sabe, além do nosso roteiro. E eu lembro muito bem que eu estava no meu ambiente de trabalho certa vez,
E uma colega, ela veio nova para esse setor, a gente se aproximou, o computador da gente era até perto, e aí a gente começou a trocar algumas conversas sobre a doutrina espírita. Aí eu passava uma mensagem, outra, quando foi num dia ela estava assim meio, como quem diz, meio nervosa, meio mordida, não sei o que for, que ela me mandou a seguinte mensagem: olha, se você acha que com seus e-mails, suas mensagens espíritas vai me tornar espírita, você está enganado. Aí eu recebi aquela mensagem e disse assim: minha irmã, se minhas mensagens espíritas lhe fizerem uma pessoa melhor, para mim já é suficiente. Você não precisa tornar-se espírita. Isso eu falo, gente, com muita convicção, porque qual será a religião do futuro? Não é a espírita, não é a católica, não é a evangélica, nem budista, nem nada disso. A religião do futuro será o bem. E aí lembro de outra historinha muito boa com a Madre Teresa, não é, de Calcutá, que ela fazia um trabalho riquíssimo de trazer aqueles idosos para ter um desencarne, digamos, com mais respeito. E aí um senhor já pertinho de desencarnar olhou para a nossa irmã e disse assim: qual é a sua religião? Ela virou-se e disse: minha religião é você. Essa passagem me marcou profundamente. E aí, gente, voltando para o eixo do nosso tema central, que diz assim: cultura do perdedor e o desenvolvimento do homem de bem. E aí vocês estão indagando, como eu também indaguei, como todos que querem estudar, o que é essa cultura do perdedor. Eu vou ler aqui tecnicamente e depois vou explicando melhor. Diz assim: cultura do perdedor, ou também psicologia do perdedor, é gerar no outro o sentimento de incapacidade, de perda, de fracasso, de impotência. Vem de forma constante e persistente, e muitas vezes até pela ridicularização. Então, gente, veja que desafio gigante. Nós temos a grande proposta de educar nossos filhos para que o mundo seja melhor, para que eles sejam pessoas do bem. Mas existe no nosso mundo ainda dodói, chamado mundo de provas e expiações, muitos pais, muitos educadores com suas dificuldades íntimas. Então, o grande desafio é justamente que essas pessoas que têm o dever humano de encaminhar novos espíritos a Deus, é preciso que eles tenham o que ofertar. Se os pais não forem evangelizados, o desafio fica muito maior de levar às suas crianças os valores humanos que os transformem ou os impulsionem a serem homens e mulheres de bem. A cultura do perdedor existe na nossa sociedade, gente, existe, e no número alarmante. Então vou voltar a dizer a vocês, o que é a cultura do perdedor? É você sistematicamente levar para o outro um sentimento de impotência, de fracasso, de falta de condições. Então existe, e de forma muito contundente, que nós vamos ver aqui também, onde é que nós vamos encontrando essa prática tão danosa. Na palavra dos Espíritos e da psicologia, é uma sabotagem muito cruel. Porque, gente, esse tema é tão importante que uma das fases mais importantes para todos nós, espíritos reencarnantes, é justamente a fase da infância. Então, todos nós aqui, quando reencarnamos, já trouxemos a nossa bagagem espiritual. E quando a gente reencarna, por bondade divina, nós atravessamos uma etapa de infância. Então, os órgãos materiais vão se desenvolvendo, o espírito reencarnando
com o desenvolvimento dos órgãos, começa a aflorar novamente na nova oportunidade reencarnatória as suas potencialidades, e aí ele passa a descobrir esse novo momento de redenção e de aperfeiçoamento moral e intelectual também. Então a fase da infância é fundamental para o espírito reencarnante, porque a reencarnação, longe de ser sofrimento, ela é a oportunidade bendita de aperfeiçoamento e redenção. É fazer melhor hoje do que nós fizemos no ontem, porque hoje necessariamente estamos sofrendo as consequências de nossas escolhas do passado e também da atual existência. Então tudo é questão de escolha, e amanhã vem a consequência, é o colher, é plantar e depois colher. Então a fase de infância é fundamental para a reestruturação moral do espírito, e é justamente nessa fase que em muitos lares os pais se colocam na função de sabotadores dos próprios filhos. São aqueles pais que não estão evangelizados, que estão profundamente aferrados às vibrações mais materiais, e aí entra justamente a cultura do perdedor. Para esses pais, o que mais importa é vitória sempre. E que vitória? Normalmente a vitória passageira, fugidia, ela evapora igual éter, gente. São os louros, as festas humanas. Então, na cultura do perdedor, o pai olha para o filho e diz: qual foi sua colocação na escola? O bichinho se esforçou o semestre inteiro, o ano inteiro. Quando chega lá, eu fui segundo colocado, meu pai. Ele diz: que fracasso. Eu investi tanto em você, meu filho, para você ser segundo. Você deveria ter sido o primeiro, mas você é incapaz. Você é burro. E começa, gente, toda espécie de crueldade, vindo às vezes dos próprios pais, que têm, como nós vamos ver mais adiante, a missão sublime de encaminhar seus filhos para Deus dessa maneira. Gente, isso de forma repetida é quase o que a gente chama de um processo obsessivo, de encarnado para encarnado. São aqueles pais que não respeitam as limitações desse espírito que reencarnou no seu próprio lar, e que obviamente nenhum lar se forma por obra do acaso. São espíritos vinculados uns aos outros pelos laços do amor e também do compromisso. Então, essa cultura do perdedor, gente, que não se permite que o outro tenha qualquer limitação, que ela é calcada no preconceito e fundamentalmente calcada no despreparo dos próprios educadores. Daí o grave desafio, Alain. Quando você me propôs esse tema, eu fiquei estudando e pensando. O grave desafio é justamente educar e evangelizar os pais primeiro. Porque nessa medida em que eles tomam, né, desse apego excessivo às honras e às festas materiais, é assim que eles levam essa cultura do perdedor para os seus próprios filhos. Volto a dizer o que diz a psicologia: é uma sabotagem no plano encarnatório desses novos espíritos que chegaram até nós. Porque sabota, na medida em que rotineiramente a menina ou o menino: você é muito feio, você é desmantelado, você é desarrumado, você me dá trabalho, você é incapaz. Isso vai, nessa fase de infância, em que o espírito reencarnante deveria estar recebendo estímulos para viver melhor, para estar mais feliz e ser um homem de bem na sociedade, o inverso começa a acontecer. Ele é desestimulado ao bem e impulsionado para todos os valores negativos de que ele não necessita nem precisava. Certa vez eu estava numa casa de praia, estava ali deitado na rede. Eu lembro até a obra que eu estava lendo, era A Loucura sob Novo Prisma, algo nesse sentido. Pois bem, e vi uma mãe conversando com uma prima minha: esse meu filho é muito leso, todo mundo se aproveita dele porque ele é bonzinho.
Veja ela dizendo à minha prima, se ele erra, ele pede desculpa. Veja que absurdo. Eu pensando comigo, eu digo, será que eu estou ouvindo? Eu não tinha bebido, né? Eu estava sóbrio. Eu digo, será que eu estou ouvindo isso mesmo? E ela dizia, o menino é muito leso. Se ele acha alguma coisa, devolve imediatamente. Não sabe nem se era bom para ele. Eu digo, rapaz, eu fiquei ouvindo sem acreditar. E ela começou a falar de um monte de valores que o meninozinho de 6 para 7 anos já possuía. E para ela era horrível aquilo, porque ela enxergava o mundo como uma grande selva, com bichos ferozes. E ela disse, meu menino não vai conseguir sobreviver nesse mundo tão injusto, tão vicioso, tão sensual. Aí chegou uma hora que eu não aguentei, porque também uma missão também é crime, né? Eu já espírita de muito tempo. Me levantei e disse, minha irmã, pelo amor de Deus, pare que eu não estou mais nem aguentando lhe ouvir. Como assim? Disse, pelo amor de Deus. Digo, olha, um número imenso de pais e mães gostariam de ter um filho com o caráter do teu. Construir bom caráter, minha senhora, é uma construção dificílima, exatamente nesse mundo que a senhora xinga. Aí o seu filho é uma luz que vem melhorar esse mundo, e a senhora está escrachando, dizendo que ele não presta para nada, que ele é leso, que ele é honesto, que ele é cordato, que ele é amigo dos seus amigos. É tudo que a gente precisa como espírito. O seu filho já trouxe tudo isso na sua bagagem espiritual, e a senhora quer desmantelar tudo. É o tema, não é ela? Cultura do perdedor. Ela queria levar para o filho todos os valores tronchos, equivocados, absurdos, em que ela e o esposo viviam. Muitas vezes, gente, as pessoas chegam lá na nossa casa, no atendimento fraterno, com lágrimas copiosas, e diz assim, meu irmão Robson, o que eu fiz para merecer isso? Falando de filhos destrambelhados. Aí eu respiro, oro a Jesus. Muitas vezes eu digo a eles assim, não é o que você fez, meu irmão, para estar merecendo isso, é o que você deixou de fazer para estar merecendo isso. Porque criança, gente, é o maior investimento da nossa encarnação e do nosso processo reencarnatório. Na hora que Deus, por bondade, reaproxima esses espíritos de nós, na condição de crianças, se estabelece nesse momento um dever inadiável de encaminhá-los para Deus. E aí, nessa cultura do perdedor, nós passamos a ter alguns efeitos colaterais muito graves. O primeiro, que todo mundo já imagina, que é o quê? A estima da criança vai lá para os pés. Olha, se eu estou dizendo, tu é feia, tu é burra, tu és incapaz, tu és um fracassado, o que é que eu estou gerando no psiquismo dessa criança? Todos esses contravalores. A criança passa a introjetar esses contravalores, e olhe bem, ela já precisa lutar com os valores que ela trouxe de outras encarnações. Alguns porque nós reencarnamos com muitas virtudes, e também com as mazelas íntimas que a gente ainda abriga. O que é que está no Evangelho? O verdadeiro espírita será conhecido pelo esforço que faz em vencer suas más inclinações. Então, se a criança já vem com a dificuldade de vencer as inclinações que trouxe de outras oportunidades, e encontra um ambiente familiar totalmente tóxico como esse, fica muito difícil essa jornada reencarnatória. E aí traz alguns efeitos, gente, para as crianças: desamparo, desamor e desvalor. Esses itens aí é o que se estrutura no psiquismo de nossas crianças, que vivem num ambiente onde a cultura predominante é do perdedor. Nada do que ele faça vai prestar. Tem coisa mais horrível do que um pai dizer: não apanhe na escola não, para nenhum menino, porque quando chegar em casa vai levar outra surra por cima. Veja,
que estímulo profundo à violência, não é? Essa semana eu acabei de ler, gente, acabei de tomar notícia, um rapaz de 20 e poucos anos, lá eu acho que foi no Paraná, levou uma trancada de um carro, ele de moto, foi lá discutir com o homem do carro, o homem do carro deu 3 tiros nele. Veja a tragédia por conta de um tranca. A intolerância é a cultura da violência. Então, quando a gente acha que é engraçadinho o pai dizer, se chegar apanhado, apanha novamente, qual a mensagem que ele está passando para esse filho? É a cultura do perdedor. Se chegar apanhado, você não presta para nada, você é um perdedor. Gente, então, em vez de ele harmonizar-se com seus amigos de escola, ele está pronto para rebater a mínima ofensa. Quando chega na fase adulta, a tragédia é uma guerra avisada. Não tem como fugir disso. Tem? Não tem. Aí esse mesmo pai que perdeu o filho vai dizer, e agora? O que é que eu fiz para merecer isso? Eu digo, é o que você deixou de fazer. Vamos caminhando. De onde partem as atitudes negativas? A formação de atitudes negativas ocorre em 4 níveis. Eu deixei 2, que são o que eles chamam de mega sistêmico, que é na sociedade, que seria uma discussão muito mais ampla, e também a nível individual, que é o espírito que já traz suas dificuldades. Vamos falar aqui, gente, de 2 ambientes onde a cultura do perdedor se dá em grande número. O primeiro, que eles chamam de segundo nível pelos estudos que nós realizamos, chama-se microsistema. Este é uma família, marido, mulher e filhos. Por exemplo, quando a criança ouve constantemente de seus pais, você é estúpido, nada sairá de você, quem perdoa é frouxo, se chegar em casa apanhado, apanha novamente, ela desenvolve uma atitude profundamente negativa. Esse ambiente familiar de marido, esposa e filhos, ele chama de segundo nível microsistêmico. Fui aprender isso também. E o macrosistêmico, eles vão dizer, estes não são apenas cônjuges e seus filhos, mas também avós, tios, tias, sobrinhos e todos que incluímos em uma grande família. E deles obtemos instalações que são transmitidas de geração a geração. Por exemplo, na nossa família, todos têm ensino superior, e se não, você não é ninguém. É um exemplo muito interessante esse aqui, porque nós falávamos lá naquele encontro que eu falei no início do tema dos pais. Muitas pessoas atribuem um valor especialíssimo ao ensino superior. É bom? É. Mas não significa, gente, que se aquele filho ou aquela sobrinha ou aquele neto não conseguir o nível superior, que ele não preste para nada. Que absurdo, não é? Então, quando nós nos aferramos às honras mais materiais, nós esquecemos dos valores humanos. Isso é o mais grave. Então veja, no microsistema, que é numa família, naquele núcleo que normalmente a criança vive, com pai e mãe, ele já pode receber essa psicologia do perdedor de forma muito intensa. E aí isso se estende ao que ele chama de macrosistema, quando envolve a grande família que acolhe o espírito reencarnado. Como ele citou, entra tios, primos, irmãos, aqueles amigos que são quase família, todo este grupo, gente, quando eles vivenciam uma cultura do perdedor, a grande tendência é que o espírito reencarnante, que são nossas crianças, sofram muito. Por isso que o tema diz, o tema central é o grande desafio de educar as nossas crianças, que já já serão jovens e que já já serão adultos. Vamos seguindo, né? Estou de olho, vamos. Lá me aperta no horário, não é brincadeira não. Então, gente, em que se tornam nossas crianças perdedoras? Estou dizendo entre aspas porque há muitas crianças que, apesar disso, eu vi a estatística nos estudos também, conseguem
romper essa muralha do perdedor e seguir adiante. Só que é muito mais difícil. Um lar cheio de amor, cheio de incentivo, de coragem, não é? De estímulo positivo, óbvio que esse espírito reencarnante vai se desenvolver com muito mais serenidade, com muito mais tranquilidade. Eu não estou dizendo aqui que nesses microsistemas doentios, toda criança ali vai realmente emburacar para ser um perdedor. Não, ela pode romper essa barreira, obviamente é muito mais difícil. Mas é que se tornam nossas crianças, entre aspas, perdedoras, que vivem nesse ambiente muito tóxico, não é, dessa cultura. Eles dizem assim, normalmente, se foi pesquisa feita, eles dizem assim: eu sou um perdedor, eu não posso fazer nada. São depoimentos, viu, gente? Eu sou um vagabundo, eu não sou bonita, eu tenho que ser determinado, meu futuro é terrível, se eu falhar no exame, tudo acabou para mim. Essas são distorções cognitivas ou atitudes negativas que aparecem na cabeça da criança involuntariamente. Gente, sem que a gente perceba, a criança vai introjetando essa cultura. São afirmações de uma pessoa sobre si mesma, formuladas de forma negativa. Este é um tipo de conjunto de regras para a vida, um conjunto que cada um de nós coleta de forma independente, consciente e inconscientemente durante toda a existência. Então, meus amigos, vejam que essa cultura do perdedor é algo gravíssimo e que nem sempre é estudado. Por isso, o Lar Maria Dolores foi muito feliz na escolha do seu tema central e desse tema que me cabe particularmente, que é a cultura do perdedor e o desafio de transformar nossas crianças em homem de bem. No Livro dos Espíritos, veja o contraponto do que nós estamos falando aqui. No Livro dos Espíritos, a questão 582, ela diz o seguinte: pode-se considerar a paternidade como uma missão. Quando se diz aqui paternidade, gente, é tudo: microsistema e macrosistema, família pequena ou todos da família. É uma missão? Veja a resposta dos Espíritos: é sem contradita uma missão e ao mesmo tempo um dever muito grande, que implica mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que estes a dirijam no caminho do bem. Mas há os que mais se ocupam de endireitar as árvores do pomar e de fazê-las carregar bons frutos, do que endireitar o caráter de seus filhos. E aí veja, eles disseram categoricamente: educar nossas crianças, isso está falando para todos nós, é uma missão, ponto, fato. E que missão é essa? Como se dá essa missão? Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma reencarnante. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados, a educação que lhes dareis, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe será perguntado por Deus: que fizeste do filho confiado a vós? Gente, é um grande desafio, porque a gente vem por séculos ainda vivenciando a cultura do perdedor. Então é muito difícil para os educadores que somos nós hoje, que estamos recebendo nossas crianças e nossos netos, quebrar em nós esse paradigma do perdedor. São muitos anos, então é preciso, quando eu digo um grande desafio do tema da tarde, é justamente esse. É preciso entrar em duas frentes:
educar as crianças e educar os pais. Essa, fundamentalmente, é a proposta da doutrina espírita, porque ela alcança a todos os espíritos reencarnados, seja criança, seja adolescente, seja adulto. A lição moral de Jesus, a verdade a que a ele se referiu, conhecereis a verdade, ela vos libertará, não é outra coisa além disso. É no meio social, no microsistema, no macrosistema, em todos esses ambientes, essa cultura precisa ser modificada. E a gente vai conseguindo isso, gente, passo a passo, com a reestruturação e educação psíquica de todos nós. Como as casas espíritas podem ajudar nossas crianças que já chegam à nossa casa, não é, Alain? Nos trabalhos da evangelização infantil completamente desestruturadas, entre aspas, já perdedoras. A casa espírita, sim, tem um ambiente muito propício à reeducação psíquica e espiritual de nossas crianças. Existem também os terapeutas, os psicólogos, todos esses profissionais sérios que cuidam do psiquismo estão na condição de, digamos assim, um termo, reprogramar na mente dessas crianças, no psiquismo, tudo aquilo que foi estruturado de forma equivocada. E aí, uma vez recuperando o psiquismo dessas crianças, é preciso levar a elas não mais a cultura do perdedor, mas a cultura do homem de bem. Gente, esse é a grande travessia. O grande rito de passagem é este, não é? É dizer para a criança: você não é perdedor coisíssima nenhuma, você está reiniciando a sua encarnação. Mas meu pai diz isso assim, não é por aí. Veja o que é que diz Jesus, e vamos ensinando a nossas crianças a cultura do homem de bem. E aí vocês podiam perguntar: você falou agora à tarde, quase todo o tempo, sobre esse movimento danoso que é a cultura do perdedor. E quais são os valores do homem de bem que precisamos levar a nossas crianças? Está aqui também. Vou ler para todos nós. Diz assim Kardec, viu, gente? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua mais completa pureza. Se interroga a sua consciência sobre os atos praticados, perguntará se não violou essa lei, se não cometeu nenhum mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém teve sequer qualquer queixa dele, enfim, se fez para os outros tudo o que queria que lhes fizessem. Gente, isso aqui está no Livro dos Espíritos, comentário de Kardec, e a mesmíssima recomendação de Santo Agostinho, que diz assim: toda noite, quando você for dormir, interrogue sua consciência, examine seu dia de manhã até agora, na hora do repouso, examine isso justamente. Se alguém ficou com raiva de mim, eu fiz todo o bem que podia. É um exame de consciência diário. Essa prática vai nos transformando em pessoas melhores necessariamente. Aí quais são as características dos homens de bem? Que lá naquele encontro dos pais eu perguntei: vocês querem um filho apenas bem socialmente ou preferem ter filhos que sejam homens de bem? Homens de bem. Aí diz aqui a espiritualidade superior: o homem de bem é aquele, dois pontos, é aquele que é possuído pelo sentimento da caridade e de amor ao próximo, que simplesmente faz o bem pelo bem. O homem de bem, ele é bom, humano e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos. Só esse item já dava outra palestra, viu? Se Deus lhe deu o poder e a riqueza, como é que procede um homem de bem nessa situação, gente? Com o poder
e com a riqueza. Olha essas coisas como um depósito do qual deve usar para o bem, e disso não se envaidece, porque sabe que Deus que lhe deu também pode retirá-los. Uma das instruções mais importantes da doutrina é justamente essa. Hoje você pode estagiar, reencarnar na opulência. Amanhã você pode reencarnar na pobreza. Não importa. Você vai reencarnar onde é mais importante para o seu desenvolvimento. Continuando. Se a ordem social lhe colocou homem sobre a sua dependência, o homem de bem trata-os com bondade e com benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para lhes erguer e jamais para os esmagar. Já eu falo um pouquinho. O homem de bem é indulgente para com a fraqueza dos outros, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. O que é indulgência, gente? É bondade no coração quando vê alguém errando. Indulgência é isso, é sensibilizar pela queda moral dos outros e não crucificar, não é? O que é uma tendência muito séria nossa, mas não é a tendência do homem de bem. O homem de bem não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para não se lembrar, senão, dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado, assim como tiver perdoado. Finalmente, não se fecha aqui, o homem de bem respeita, enfim, nos seus semelhantes, todos os direitos decorrentes da lei natural, como desejaria que respeitassem os seus. Esses são, gente, só é um breve resumo dos caracteres do homem de bem que nós desejamos, que nós sejamos e que nós desejamos repassar para nossas crianças. E os Espíritos prometem isso. Eles dizem assim: quando a lei de amor estiver estabelecida no plano terreno, haverá uma verdadeira fusão dos seres e se extinguirá desse plano todas as misérias sociais. E só essa maneira, gente, quebrando a cultura do perdedor e se estabelecendo na sociedade a cultura do homem de bem. Que aquela mãe que eu falei quando eu estava lá na rede, dizia que o filho era um besta, que era um leso, que era tudo que não prestava, porque o menino era um homem bom. Era um menino bom, melhor dizendo, que ia tornar-se mais adiante um homem belíssimo, elegante, respeitador, equilibrado, porque está no Evangelho também. É de pequenino que as nossas crianças já mostram quem são. E o Evangelho diz assim: é a estudar essas inclinações que compete à função diária dos pais e educadores. Para ir finalizando o nosso tema, porque aqui tem pano para mil mangas, viu, Alan? Mas para a gente ir finalizando, eu trouxe uma mensagem muito bonita, gente. Ele que foi um filósofo, escritor, poeta, ensaísta e pintor libanês. O homem é um monte de coisa, né? Olha, foi filósofo, escritor, poeta, ensaísta e pintor libanês, chamado Gibran Khalil Gibran. Ele traz uma mensagem muito bonita que eu quero brindar a mim e a vocês com essa mensagem de Gibran. Falando dos filhos, ele diz assim: vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós, vem de Deus. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Podereis outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho.
Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós. Porque a vida não anda para trás, e não se demora como os dias passados. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. Então, nosso papel é esse, gente. Nós somos os arcos a lançar nossos filhos para a vida. E nossos filhos, gente, vão tomar suas decisões na vida baseado na bagagem que já trazem como espíritos e nos valores que foram sendo construídos na célula primeira, que é a família. Também tem envolvimento da sociedade, como eu disse, tem pano para as mangas, mas eu acho que por aqui já é de bom tamanho o nosso tema, esperando em Deus, gente, que Ele nos abra os olhos, que Jesus nos fortaleça, nós que já atravessamos a maravilhosa fase da infância, que nós possamos nos evangelizar, que nós possamos ser homens e mulheres melhores, para que a gente tenha o que repassar. Uma frase popular, que o popular tem muita sabedoria, diz assim, não é? A gente só oferta daquilo que possui, né? A língua só fala do que está cheio o coração, e por aí vai. Ou seja, gente, a gente realmente só vai ofertar a nossas crianças, a nossos jovens, aos nossos amigos adultos, daquilo que a gente possui. Por isso que é muito infantil pensar que o Espírito só tem uma existência. Não daria para nada, não é? Para que nós possamos alcançar os patamares da luz, da paz, da intuição, do entendimento, é preciso essas idas e vindas reencarnatórias para que nós possamos ir nos aperfeiçoando e fazendo desde já a nossa vida mais plena, mais feliz, mais harmoniosa e mais em paz, que é o que todos nós desejamos. Então, fica aqui a minha alegria de estar com vocês. Falta só um minutinho. Não vamos mais desdobrar o tema, eu acho que ficou claro para mim e para vocês. É importante, gente, que a gente, ao travar contato com os ensinamentos da doutrina, volto a dizer lá no início, que a gente possa ir fazendo da nossa vida algo realmente melhor. Agradeço de coração a Deus que me proporcionou essa oportunidade, a Alain, amigo e irmão que me fez o convite, a todos vocês que nessa tarde abençoada estão aqui, compartilhando conosco nessas mesmas vibrações de paz, de entendimento. Isso é muito bom para todos nós que estamos aqui reencarnados, e rogamos a Deus, não é, que a casa lá Espírita Maria Dolores, gente, tem ainda não 5, mas vezes 5, vezes 500, vezes 1000, muitos anos de vida, porque uma casa espírita é um ponto de luz a irradiar nessa outra ambiência que muitas vezes a gente não enxerga. Mas o alcance de uma casa do bem, ela vai muito além do que nossas percepções limitadas aqui do plano material. Realmente essa paz, essa luz se irradia e alcança muitos corações nas fronteiras aí que a gente não pode dimensionar. Então, muito obrigado a todos vocês. Recebam o abraço da nossa casa, que é o Centro Espírita Maria Madalena, e que essa mesma paz, gente, permaneça conosco hoje, agora e para todo sempre. Muito obrigado. Obrigado. Bem, meus queridos irmãos, então, graças a Deus, né? Tivemos aí uma tarde com muitos ensinamentos, que possamos então aproveitar essa oportunidade que a doutrina espírita nos traz e colocar em prática em nossas vidas. É lógico que ninguém espera que de uma hora para outra a gente consiga se tornar uma pessoa que já totalmente equacionada por dentro, né? Suas emoções controladas, com as virtudes desenvolvidas, mas tem que dar o primeiro passo, né? Uma longa caminhada e tem que dar o primeiro passo. Então a gente vai devagarinho,
tentando se adequar a esses ensinamentos maravilhosos, e a gente agradece muito a Deus por ter contato, que a doutrina espírita realmente nos ajuda muito, sem de forma alguma desvalorizar o conhecimento de outras religiões ou de outras filosofias. Mas a doutrina espírita nos traz essa clareza acerca da lei de causa e efeito, da importância da educação, sobretudo isso, que nós estamos encarnados aqui para um processo educativo, para a gente se melhorar. Então vamos aproveitar a oportunidade, né? Muito bem. Então, hoje a gente vai encerrar o nosso aniversário, né? Mas na semana que vem a gente continua com nossas atividades. Na semana que vem temos o prazer de receber nosso irmão Edson Roberto, lá da AME, que vai estar aqui com a gente, tá certo? De hoje a 15, nossa irmã Érica está aqui, trabalhadora da casa, vai fazer junto com o Toque de Luz, lá da Paraíba, que é um grupo vocal belíssimo, e vão fazer uma palestra líquido musical. Ó, que chique! Então estaremos juntos aqui no dia 10 de abril com um trabalho um pouco diferente, mas também com o propósito educativo. Sempre tem essa proposta na doutrina espírita, né? Muito bem. Então, sim, lembrando novamente, quem quiser pode colocar o nome no livro de preces ali, tá certo? Que aí nas quartas-feiras à noite a gente faz a vibração de 7h30 até as 8 horas. Quem quiser mais informações, procura o nosso irmão Tarcísio, tá certo? E o pessoal do Instagram quiser comentar alguma coisa, a gente não viu, se tiver algum comentário aí, se quiserem falar alguma coisa, dar algum recado, que às vezes alguém quer pedir também para botar o nome na vibração, manda a mensagem por fora aí para a gente, tá certo? Não vai estar gravado no ao vivo. Muito bem, vamos fazer nossa prece. Robson, muito obrigado, viu, por sua presença. Eu que agradeço. É muito bom, foi uma vibração muito boa e foi muito instrutivo. Com certeza a gente aproveitou bastante. E a todos o nosso agradecimento. Vamos fazer então a nossa prece. Na sequência vamos ter o passe. Quem quiser tomar o passe, pode ficar sentadinho na sua cadeira, tá certo? Que aí a gente vai chamando aos poucos. Quem não quiser tomar o passe, pode ir ali para fora, bater um papinho, tá certo? Ok? E a gente, se quiserem conversar também com a gente não está com o trabalho ainda do atendimento fraterno, que o nosso irmão Robson trabalha com atendimento fraterno lá no Maria Madalena há muitos anos. Ele está estruturando ainda. Mas se alguém precisar conversar, a gente arranja um tempinho e conversa um pouco. Certo? Vamos orar então. Senhor Jesus, querido amigo, te agradecemos por mais essa oportunidade que nos deste de aprendizado. Nos ajuda, Senhor, em nossas necessidades. Mas não nos deixa sermos levados por opiniões difíceis que nos colocam para baixo. Que foquemos o nosso olhar para Ti e para Deus, para que possamos crescer, pois somos todos espíritos imortais. Temos muito valor, todos nós. E nos ajuda também, Senhor, para que jamais coloquemos ninguém para baixo, pois somos todos irmãos, Teus filhos de Deus. Senhor Jesus, nosso irmão maior, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui e desejamos a todos muita paz. Que assim seja.